Sim. Eu já fui há 2 ou 3 dias. Oh, Joana, então, mas Não sentes-te mesmo fala bem? nomes. Ai, não falei nome. Ah. Não. Se sentes-te mesmo bem? Ela diz que sim. Pronto. Está bem. Então, e as outras pessoas estão todas bem? As outras também lá andam na luta. Não morreu ninguém? Para já não, e não é para morrerem. Não sabemos. Se soubéssemos. Não, isso é para a frente, daqui a uns anos. Daqui a uns anos ou uns meses. Uns anos. Pronto. Uns meses vai sempre morrendo alguém. Olha, hoje foram mais de 82. 82? Morreram? Mais. Hum. Mas já esteve nos 98, pronto, já. Se continuar a descer. Pois, pior é se chega aos 100. Ainda não chegou, esperamos que não. Aos 100 por dia era mau, não era? Ai meu Deus. Foi. Mas já esteve perto. Houve um dia que foi em 98. Pois foi. Pois, 98. Está bem. Olha, e ainda não está melhor das costas. Não. Está bem. Eu vou ver. Então, muito boa noite, como estão todos? Espero que estejam bem. Olá, primo, está tudo bem contigo? Vês? Olha, hoje até foste o primeiro a ser cumprimentado, estás a ver? Espero que estejam bem. Estava aqui a ter uma conversa, também via Skype, faz de conta. Então, tinha só ligado isto, agora ficou as vozes deles. Então, olá, boa noite, Anabela, Mário Henriques, o abraço de luz, Cláudia Figo, Helena Martins, José Almeida, Diolinda Gonçalves. Nuno Matos, vai tudo bem por aí? Então, primo, vais bem? Vai tudo bem e a tua família? Um abraço grande, muito forte. E tudo bom. Rita Muniz, como é que vão as coisas aí por casa? Vão bem? Ana Cristina, Túlia Beloso, um abraço de luz. Fabiano, como vão as coisas por aí pelo Brasil? Está tudo bem? Ana Cristina Acosta, boa noite. Está tudo bem por aí? António Luís, tudo bem, António Luís? Cátia Rodrigues, como vai? Ricardo Fernandes, obrigado, Ricardo Fernandes, vai tudo bem? Magna Santos, olá, boa noite. É do Brasil, sim senhora Magna, bem-vinda, um abraço de luz, Alzira Santos. Vamos à nossa 193ª jornada de oração. Assim é que é. Boa noite, Fátima Saraiva. Rosário Santos, Ana de Carvalho e Milene Lontro. Muito boa noite a todos. Vai tudo bem? Então assim é que eu gosto, Nuno. Susana Batista, também vai tudo bem aí com a família? Espero que tenham um direto. Pesa-te a consciência, não é? A senhor Ricardo Fernandes. José Almeida, como vais? Teresa Neto, já recebe o sinal? Estamos em direto ou não? Valeu a pena? Elizabeth Alves, muito boa noite, Helena. Helena Reis também. Vou já desejar bom Natal a todos, com saúde, neste momento é o que interessa. O Natal é só para a semana. Estamos na 192ª jornada de oração. Está tudo em paz, ainda bem, Rita. Um abraço também para ti, Diolinda Fabião. Santos Jorge, boa noite. Terceira, pois é. Hoje é a terceira. Liliana Fonseca, muito boa noite, um abraço de luz. Então, olha, acho que bebi a água que não devia.
Conceição Ribeira, muito boa noite. Maria Coutinho, boa noite. Tudo bom? Então, sim, está tudo a andar. Pronto, isso é que é bom. Está bem, assim está bem. Então precisamos ter muita coragem, muita serenidade, não é? Porque os nossos tempos... Fabiano, e qual é a vacina que vai sair aí no Brasil? É uma boa vacina ou não? Qual é o nome da vacina daí do Brasil? Eu vou indo, José Almeida. Ainda bem que está tudo bem. Túlia Veloso Henriques já mandou aqui umas coisas. Então, bem, temos que continuar com os nossos cuidados, que isto não está a acalmar, está aí a desandar. Mas hoje, vou aqui refletir sobre um assunto que nos diz respeito a todos nós. É um assunto sobre as relações afetivas. As relações sociais são uma coisa, as relações afetivas... Boa noite, Zé Luís. Está tudo bem? E então, é para ficar ou para passar? Eu não sei. Não sei se está mais sereno, Fátima. Por um lado está, por outro não está. Então, vamos falar sobre relações afetivas. Às vezes vocês arranjam os vossos namorados, as vossas namoradas, o que é costume e que se tem que fazer na vida, não é? E depois tem os vossos companheiros e as vossas companheiras, o que é costume ter de fazer na vida. Depois tem os vossos filhos e as vossas filhas, o que é costume na vida. Hoje não estou tão preocupado com o ontem, mas a minha preocupação é diferente, por isso não se nota tanto. Boa noite, Sónia Souza, também. Ana Martins, como está? Fernanda Godinho, como está? Um coração grande, sim senhor. Então as relações, muitas vezes, tornam-se relações simples, como relações complicadas. Não há nenhuma relação perfeita. Boa noite, meu amor, minha filhota, Cátia Martins. Espero que esteja tudo bem. A tua pedra já saiu dos teus rinzinhos? Já tens os rins limpos? Susana Roque também dá atenção. Porquê? Porque vocês passam a maior parte do tempo da vida zangados uns com os outros, zangados uns com os outros nas vossas relações. Mas vocês têm que se lembrar que nas vossas relações existem duas personalidades. A dele ou a dela, ou a dela ou a dele. Existem duas personalidades, não é só uma personalidade. Quando existem duas personalidades, existem duas formas de ser. Cada um tem a sua forma de ser, a forma de estar, a forma até de conversar, a forma de ver o mundo, a forma de opinar. É tudo situações que são diferentes neles dois, embora sejam um casal, ou tenham uma relação, portanto, ou se tenham unido. Nas relações afetivas, não era isso que eu estava a falar, José Luís. Nas relações afetivas, há sempre a outra personalidade, não é só a nossa personalidade. E nós, para uma relação afetiva, está bem. Bem, essa vacina desenvolvida na China, no laboratório de Butantan, deve ser uma boa vacina. Se vem da China, tudo o que vem da China é mau. Porque o vírus veio da China, logo a vacina tem que vir da China, não é? Então o que acontece? Quando vocês estão assim namorados, apaixonados, quando vocês querem ter uma relação com alguém, têm que ter pelo princípio a consciência de que são duas pessoas que estão na relação e não é só uma pessoa. Por isso têm que aprender a confiar, têm que descobrir a personalidade do outro, têm que descobrir a vossa própria personalidade. Não pode haver uma relação só simplesmente uma relação como amigo colorido.
isso é totalmente diferente. São relações que têm princípio, meio e fim e acabam. Agora estou a falar em relações que vocês querem ter, mas querem ter durante longo e longo tempo. O maior tempo possível, a maior parte do tempo possível. Então vocês têm que começar por perceber que não estão sozinhos na relação. Até um pode nem trabalhar e o outro trabalhar, mas mesmo assim, não estão sozinhos na relação. Vocês estão numa relação para se ajudar uns aos outros, para se compreenderem, para se entenderem. Ainda ontem alguém dizia assim, mas como é que nós começamos a mudar? Olha, uma relação é um bom princípio para a nossa mudança. Quando nós somos sozinhos, nós fazemos tudo o que queremos e o que nos apetece, desde que não prejudicamos a sociedade, ou seja, os outros membros que estão ao nosso redor, nós podemos ter até uma vida leviana. Agora, quando estamos com alguém, temos de ter cuidado, não podemos ter essa vida leviana e não podemos estar a fazer uma vida como se estivéssemos totalmente desimpedidos, porque já não estamos desimpedidos. Mesmo quando começamos um namoro, o namoro o namoro chama-se namoro por isso mesmo, porque é um período em que as pessoas se tentam conhecer e vão ver se conhecem um ao outro, para ver se dá para irem mais à frente na sua relação e passar a ser uma relação de companheiro ou de companheira. Então, o que é importante, a mudança dá-se, por exemplo, aí. Porque, por exemplo, imaginamos que nós somos muito egoístas e a outra pessoa não suporta pessoas egoístas. Se nós queremos realmente que as coisas funcionem, não podemos impor o nosso egoísmo. Temos que limar o nosso egoísmo. Não, também não devemos ser tal e qual como a pessoa quer, mas devemos nos aproximar, à pessoa o mais possível, no sentido de o que a pessoa sente por nós, não é só o facto de nós sentirmos e ela sentir, também é o que a relação em si, o que ela pode dar. Imagina, vocês são muito desarmados, os homens costumam ser muito desarmados em casa. Então o que é que acontece? Passam a ser mais armados, mas agora são as mulheres que são mais armadas. O que é que acontece? Têm que começar a ser mais armadas. Porquê? Tem que ser os dois armados na mesma medida. Porquê? Porque se não for, há um cansaço e depois há discussão. Há discussão e há a negação na relação de certos atos que vocês gostariam de ter, que é por isso que têm a relação. Ou seja, começam a jogar com o psicológico da parte mais íntima, o que é totalmente errado, diga-se de passagem. Totalmente. É impensável, não é? Então, cada um de vós tem que descobrir no outro, porque se começou uma relação é porque há coisas que têm em comum, tem que descobrir um no outro as virtudes e os defeitos, para poderem conversar e conversarem sempre sem medo quais são os defeitos que ele ou ela tem e tentar-se corrigir esses defeitos sem obrigação e sem favor nenhum. Tentar-se corrigir para que a relação esteja cada vez mais numa união perfeita. Uma união perfeita é quando as duas pessoas conseguem ser uma só. Quase que leem o pensamento uma da outra, ou seja, sabem a reação da outra pessoa em diversos aspectos. Uma das coisas nas relações que vocês não devem fazer é desrespeitar a personalidade e a privacidade de cada um. Portanto, numa relação eu não posso chegar no telefone, ao telefone, não é? Não posso chegar ao telefone e mirar o telefone e as mensagens que a pessoa recebe por onde ela anda na internet. Nem o outro pode fazer isso. Porque ao fazer isso, está-se a desrespeitar o espaço. Ou se confia ou se não confia. Eu já vi muitas relações a darem mal por mal entendidos. Ou seja, as pessoas pensam que algo está a acontecer, que a outra pessoa está a fazer algo, que a outra pessoa está a esconder algo. E começam assim
na relação. Ora, isso vai trazer um desequilíbrio muito grande. Então, quando vocês perguntam às vezes assim, mas como é que eu hei de mudar? A mudança está em cada pedaço e em cada momento em que a vida... A mudança está em cada pedaço, em cada momento em que a vida nos vai apresentando. As circunstâncias da vida vai se apresentando e nós vamos fazendo a nossa mudança. Evidentemente, numa relação, se há um que não escuta o outro, nós temos que perceber o porquê que ele não escuta. Até ao ponto de depois podermos conversar em conjunto e acabarmos por nos escutar um ao outro. Não devemos passar muito tempo quando realmente nós percebemos que a outra pessoa não nos ouve, não nos dá aquela atenção, nós não devemos dedicar esses sentimentos e essas atitudes no tempo, nem no espaço, porque isso vai fazer com que nós percamos a oportunidade de segurarmos as coisas, ou seja, de consertarmos as coisas. E então, aí haverá certamente discussão. Uma das coisas das relações que vocês têm uns com os outros, uma das coisas é nunca chegar nunca ultrapassar a linha, que é a linha que separa uma grande discussão de um grande par de estalos ou de uma grande carga de porrada. A partir do momento em que alguém não respeita a privacidade do outro, isso já não se torna uma relação. Uma grande parte das relações, mesmo dos namorados, dos mais novos, são verdadeiras obsessões. São coisas que as pessoas ou têm medo de ficar sozinhas ou precisam de alguém para estar. Até na relação da vivência precisam de alguém. O precisar de alguém é ter bons amigos. A amizade é para isso mesmo, para não nos sentirmos só. Não é o nosso companheiro ou a nossa companheira que nos vai fazer-nos sentir só ou acompanhados, porque nós devemos ser um só. Só quando atingirmos o patamar de um só, dizendo as coisas uns aos outros como devemos dizer, uma das coisas para uma boa relação é um bom diálogo e nunca é o medo e nunca é o silêncio. Numa relação não pode haver medo nem silêncio, porque senão a relação... E nem pode haver comodismo, senão a relação desvanece. E nós acabamos por nunca arranjar nem companheiros, nem companheiras, nem ninguém. Acabamos por ficar sozinhos. E hoje há muita gente só. Há muita gente só porque não encontram os seus companheiros e também não se comportam de maneira a encontrar. Porque são pessoas que criam muitas expectativas, são muito exigentes. Há homens que têm aquelas expectativas que a mulher deve ser assim, assado e cozido, mas não há mulheres assim, assado e cozido. Há as mulheres e há os homens, e todos eles são diferentes. Os homens são diferentes uns dos outros em tudo, têm coisas em comum, mas são diferentes. As mulheres são diferentes umas das outras. E depois os homens são diferentes das mulheres e as mulheres são diferentes dos homens. Ora, quando nós começamos a pensar nisso e nesta perspectiva de relação, a probabilidade de termos um relacionamento longo e um relacionamento equilibrado e não por obrigação, a probabilidade é mais de 90%. E havendo uma boa relação, como o respeito da privacidade do outro, como ouvir a ideia, como perguntar, eu vou tomar esta atitude, o que te parece a ti, dá-me lá aqui a tua visão, que é para eu ver se tenho que melhorar a minha atitude ou não, e vice-versa. Então, essa conversa, não é? Tem que ser quase diária. Essa conversa tem que ser diária. Uma das coisas que se nota nas relações são as pessoas que não desenvolvem corretamente a sua parte íntima. A intimidade é muito importante para uma relação.
As relações que não têm intimidade são as relações de amizade. Por isso é que eu digo que as relações de amizade são muito importantes na vida de cada um de nós. E, por exemplo, imagine, eu posso ter uma amizade que essa amizade pode nem dar-se com a amizade da companheira. Mas essa amizade é só amizade. Agora, a relação em si tem toda uma intimidade que não se deve ter nem vergonha, nem silêncio, e deve-se conversar daquilo que se gostaria de fazer na intimidade. Deve-se conversar, deve-se mostrar a vontade de ter intimidade. Muitas vezes as pessoas não mostram essa vontade por vergonha. As pessoas não têm que ter vergonha sobre coisas que são tão naturais como beber água, comer a sopa e beber um copo de vinho tinto. Bom, de preferência. Então, o que é mais forte, não é? Então, o que vocês, nós, qualquer um de nós, para fazer a mudança, numa relação, nós temos que ter, uma relação afetiva, temos que ter muita atenção. Não podemos levar as coisas de ânimo leve, nem podemos falar por falar, nem podemos estar a dizer à nossa companheira, olha, cala-te lá, tu nem sabes o que estás a dizer. São palavras que não se usam. Se a pessoa está a dizer alguma coisa, a outra pessoa tem que provar que aquilo que a outra pessoa está a dizer não tem importância nenhuma, ou não é assim. Então tem que provar porque não é assim. Porque não se utiliza este tipo de coisas nas relações que se querem duradouras e nas relações afetivas que se querem para fazer a procriação e para, no fundo, fazer-se a família. Muitas relações, até à data dos nossos avós e dos nossos pais, foram relações por obrigação, não foram relações por amor, por compreensão, por compaixão. Às vezes até aquelas que duraram mais, mas que ambos sentiam, são aquelas que houve mais sinceridade uns nos outros, que houve mais conversa, mais diálogo, que as outras pessoas nem reparavam que aquelas pessoas, aquele casal, falava tanto, conversava tanto, não ficava no silêncio, não se humilhavam um ao outro. E hoje as relações, as pessoas humilham-se umas às outras, as pessoas desconversam, as pessoas não se entendem e as pessoas acham que a outra pessoa é propriedade dele ou dela. Ninguém numa relação é propriedade de ninguém. E todos têm sempre a porta aberta para poderem sair ou para poderem entrar. A relação é assim mesmo. Chega-se a um ponto que as pessoas não podem viver neste amarfanhado de sentimentos, que são sentimentos que criam uma certa revolta, um certo descontentamento, uma depressão, por exemplo. A grande parte das depressões vêm de relações que não são bem resolvidas ou que as pessoas não souberam lidar bem com aquelas relações. Uma grande parte mesmo vem assim dessas pessoas. Então, o que é que, cada um deve fazer? Cada um deve pensar no seu objetivo de vida. Perante esse objetivo, propõe ao outro ou pergunta ao outro qual é o seu objetivo de vida e vê se os dois os objetivos de vida se coadunam. Agora, se um objetivo vai para a esquerda e outro para a direita, não há encontro. O resto pode correr tudo bem, mas já fica numa obrigação daquilo que as pessoas chamam de viver em comum, de viver já como casal mesmo. Os pais devem sempre ter muita atenção às relações dos seus filhos, porque os seus filhos muitas vezes começam relações muito cedo, mas começam relações sexuais, não começam relações afetivas e não desenvolvem muitas vezes essa parte afetiva. E o que acontece? Um dia um acaba por perceber que não é aquilo que quer e vai embora e o outro fica numa depressão horrorosa. Por isso devem os pais, não se metendo na vida dos seus filhos, devem os pais, pelo menos, dar o exemplo e chamando a atenção para também as dificuldades que tiveram
para formar a sua relação. Agora, numa relação, ou numa casa, onde existe uma relação que pai e mãe não sorriem, não se mimam um ao outro, os filhos vão percebendo e isso começa a ser absorvido pelos próprios filhos. Depois, quando chega a altura de eles terem as suas relações, eles vão pelo aquilo que absorveram dos pais. Então, imaginamos que nós até temos um filho que tem um mau feitio, como o nosso. Esse filho que tem um mau feitio como o pai, geralmente segue o pai. O filho que tem mau feitio como a mãe, geralmente segue a mãe. Então o que é que acontece? Nesse seguir, eles vão buscar os princípios da moralidade que ambos tiveram, os pais tiveram um para com o outro, e os princípios da afetividade. E é por isso que hoje se vê muitos jovens adultos muito desequilibrados emocionalmente e afetivamente, mesmo muito desequilibrados. E vimos outros que têm muita dificuldade em manter relações, em manter as relações afetivas deles. Porquê? Porque, no fundo, eles não têm um alicerce e é preciso lhes criar esse alicerce. Também é verdade, e não deixa de ser menos verdade, que muitas vezes os pais não têm esse alicerce. Os avós também já não tinham esse alicerce e não os transmitiram. Não existe, não transmite. E o que acontece é que às vezes 2, 3 gerações andam sem alicerce e andam a vaguear pelo mundo. E é por isso que as relações hoje estão um caos. Não se poderá dizer que as relações são todas felizes e que são todas boas, porque a maior percentagem das relações são relações que são o caos. Quer nas pessoas da minha idade, quer nas pessoas mais novas, e então não vamos falar nas pessoas mais velhas que foram sempre um caos. Mas a maior parte, a percentagem é sempre o caos. É o que se tem notado ao longo dos anos e quem assiste a várias gerações e quem estuda várias gerações chega a essa conclusão. Então, ontem alguém perguntava, então como é que mudamos? Começamos a mudar nas nossas relações. Nas nossas relações de amizade, vimos o que é que nós queremos dos nossos amigos. Queremos só que eles estejam ali disponíveis para nós e nós não queremos dar nada em retorno, só queremos exigir. Então isso não é amizade. Isso é como a escravatura. Havia o senhor e o escravo. Porque isto há várias formas de escravatura, quer vocês queiram, quer não. Existe a escravatura psicológica, existe a escravatura física, existe a escravatura sexual, que é uma das piores escravaturas que existe hoje atualmente no mundo, mas que acaba por, pela sociedade, saber que existe isso tudo e não ligar, silenciar-se e as coisas vão acontecendo sempre rapidamente. Ora, o que é que acontece nessas pessoas que acabam por matar os seus companheiros e as suas companheiras? Acontece que são pessoas muito desequilibradas, que não têm essa base de afetividade. E também nunca tiveram muitas amizades, porque não tiveram a capacidade de fazer para se aconselharem. E também nunca procuraram ajuda dos técnicos para poderem manobrar as suas próprias imperfeições e as suas próprias carências, para terem consciência e a sua própria raiva e o seu próprio rancor. O vinho é bom por causa disso mesmo, porque nós tomamos, eu não posso tomar muitos copitos, mas nós tomamos uns copitos, ficamos todos quenticos e todos orientados e aí nós não temos medo de pôr a nossa raiva, o nosso rancor, o nosso desrespeito em ação. Nós pomos de uma forma porque estamos tocados. Ora, o que é que quer dizer quando uma pessoa tem necessidade de procurar uma substância, seja ela qual for, para se reequilibrar, nem que seja por momentos? Quer dizer que a pessoa não tem uma base afetiva em que segurar e está desequilibrada.
Então a pessoa tem que perceber que muitas vezes precisa se tratar. Não é mandar os outros tratarem-se, é a pessoa tratar-se. Nada melhor para a nossa mudança do que nós reconhecermos as faltas que existem em nós, a falta afetiva que existe na nossa personalidade e corrigirmos-la. Não podemos estar em negação constante, porque ao estarmos em negação constante e dizermos que o outro é que está desequilibrado, isso vai fazer com que a relação nunca funcione. O problema afetivo é o problema principal de muitos outros problemas que existem. O problema afetivo acaba por afetar o problema financeiro. Como uma má moralidade acaba por afetar os problemas financeiros. Ou seja, as pessoas acabarão por ter problemas financeiros quando a vida lhe sorri, porque muitas vezes são demasiado egoístas. Pensam só nelas, pensam naquilo que estão a angariar e esquecem-se. Para angariar aquilo, existem muitas pessoas ao lado deles a trabalhar para dar o lucro necessário para eles angariar. Essas pessoas também têm uma vida própria e têm a sua própria, a sua própria personalidade. E nós temos que respeitar essa diferença. Eles têm de trabalhar para nós, mas nós temos que respeitar, então temos também de nos preocupar quando existem problemas de índole afetivo neles e de índole de personalidade desorganizada neles. Isso é muito fácil de ver. Por vezes, um chefe chama a atenção a um empregado. Não pode nem ter moralidade para chamar a atenção se ele não for uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada e uma pessoa, se for uma pessoa desequilibrada, evidentemente vai maltratar os seus súditos. Portanto, o chefe trata mal. E isso acontece porquê? Porque também o próprio chefe tem problemas como as outras pessoas. E o chefe leva para a empresa os seus problemas. Assim como os patrões. Patrões também têm, aos investidores, também têm os mesmos problemas com outras pessoas. Geralmente os problemas deles são sempre problemas afetivos. Estando desequilibrados, qualquer um de nós, afetivamente, não tendo a recebendo de nossos pais a base da afetividade. Nós, na verdade, se não formos nós a fazermos uma reeducação em nós próprios, nós nunca conseguimos o equilíbrio almejado por cada um de nós. Nunca conseguimos atingir os nossos objetivos e somos pessoas de muitos porquês, de muitos ses, com muitos medos, somos pessoas muito revoltadas, somos pessoas com um grau de incompreensão muito elevado e aí começa a nossa mudança, porque quer queiramos, quer não, se nós começarmos a mudar todo esse sistema que existe em nós, nós vamos reparar que também começamos a mudar tudo ao nosso redor. E assim ficaremos sempre numa situação em que não atraímos para nós atmosferas que não gostamos. Por exemplo, a atmosfera da desgraça. É muito triste nós só compreendermos as coisas quando passamos por elas. É muito triste nós não vermos os sinais que estão à nossa volta e os acontecimentos que se estão a dar e nós pormos no lugar como se nós estivéssemos a ter esses acontecimentos e perguntarmos a nós próprios, mas o porquê disto? Se nós perguntarmos a nós próprios o porquê disto, nós começamos a obter respostas. Nós não podemos compactuar sempre com a tristeza, com a angústia, não podemos compactuar com o refugiarmos naquilo que não devemos, porque só nos vai trazer atraso na nossa evolução material, na nossa evolução espiritual. E isso todos nos podem ajudar, mas a ajuda maior tem que vir de nós próprios, porque se não vier de nós próprios, essa ajuda, por mais que nos digam seja o que for à nossa volta,
nós tornamos-nos surdos e tornamos-nos às vezes cegos. E nós não podemos deixar que isso aconteça em nossa vida. Quantas pessoas que poderiam ter uma vida realmente realmente que têm uma vida que chegam, que todos os dias pensam, mas por que é que eu estou num raio desta vida? E não têm coragem, e muitas vezes não têm condições económicas, também é verdade, para irem por outro caminho rapidamente. Porque se muitas dessas pessoas pensarem em ir por outro caminho, depois têm outro problema, que é o problema daquilo que foram adquirindo ambos ao longo do tempo. O egoísmo faz com que um deles não perceba que tanto tem direito um como tem direito o outro, que as coisas têm que ser divididas a meio. E logo aí arranjam uma discussão qualquer. Há outros que têm o tipo de atitude de abandono e não se preocuparem mais com a situação porque lhes é mais fácil. Mas esquecem-se que essa atitude vai ter um reflexo na vida de outros que são diretamente ligados a eles, que são os seus filhos e os seus parentes mais próximos. Então, quando nós aprendemos e quando nós quisermos começar a resolver esses nossos problemas de fundo, mesmo as pessoas que estão sozinhas e que não têm ninguém, começar a resolver os problemas de fundo da nossa própria personalidade, do nosso próprio eu, das faltas que vieram de um passado, de um presente passado, porque também não nos foram dadas, porque também alguém não as tinha para dar. Quando nós não pararmos um bocadinho para consertar essa parte da nossa vida, essa parte da nossa personalidade, evidentemente que nós não podemos iniciar um processo de desenvolvimento e um processo de recuperação de nós próprios. Evidentemente que é natural que chegamos ao fim da nossa vida muito insatisfeitos, muito tristes, e chegamos ao fim da nossa vida desastrosamente, uma vida desastrosa. Muitos de nós ficarão dementes, outros ficarão sem as capacidades psíquicas de outra forma, outros ficam sem capacidades locomotoras, dependem sempre de. O depender sempre de quer dizer que não se deu liberdade aos outros durante a vida toda. Portanto, agora perde-se a liberdade para perceber-se exatamente o quanto importante é a liberdade e é permitir que aqueles que estão ao nosso redor sejam, na verdade, livres. Portanto, a relação em si entre duas pessoas, que é quando se inicia a vida adulta, é muito importante. É das coisas mais importantes até para formar família e para não se ficar só na própria vida. É muito importante no sentido que ambos têm que compreender, ambos têm que perceber quais são as lacunas um do outro e ambos têm que se ajudar nessas mesmas lacunas. Portanto, é como se fosse um renascer de novo. É como que algo termos que esquecer até ali tudo, independentemente se foi bom ou mau, e recomeçarmos algo. Então, buscar o que de positivo aconteceu em nosso redor e o de que útil aconteceu ao nosso redor para começarmos a trabalhar a nossa personalidade a dois. Porque ninguém vai fazer a sua o seu desenvolvimento a um. Ninguém. Mesmo aquelas pessoas que ficam sozinhas, que optam por não fazer família, acabam por se ligar a determinadas outras pessoas, que são os seus amigos, são as pessoas que têm uma empatia por elas, mas a relação deles também não pode ser uma relação assim do pé para a mão. Hoje é uma relação boa, até confidenciam as suas coisas uns aos outros. A relação deles também tem que ser de aprendizagem. É por isso que hoje há muito poucas pessoas que são amigas umas das outras. São conhecidas. Amigas não. Conhecem-se simplesmente e vão-se conhecendo no dia a dia, mas não aprofundam esse conhecimento, portanto não passa para a base da amizade. E é por isso que as pessoas depois queixam-se que não têm muitos amigos. Que a amizade,
hoje é uma amizade falsa. Não, a amizade é o sentimento mais puro que existe. Quando existe uma verdadeira amizade, tudo se conversa, tudo se fala, tudo se compreende e tudo se resolve em conjunto. E essas pessoas não têm intimidades nenhumas, como nas relações conjugais, amorosas ou afetivas. É outro tipo de relação que existe ali. É por isso que as pessoas devem, na verdade, ter uma grande consciência de si próprias. E é por isso que as pessoas devem, na verdade, darem mais atenção a si próprias, para depois poderem ter a liberdade de dar atenção aos outros. E nós temos que dar, se queremos receber, temos que dar. Não podemos estar só a esperar receber e a não dar nada. Por isso, eu acho que nós devemos olhar qual é o nível do nosso egoísmo, o nível do nosso ciúme. Muita gente diz que o ciúme é sinal de amor, mas não é. Quem tem ciúmes é inseguro. Portanto, temos que ver logo o nível da nossa insegurança. E depois, o nível do nosso amor, o nível da nossa compreensão, o nível da nossa compaixão e o nível da nossa entrega. Ou então o nível da nossa não entrega. Nós temos que olhar para todos estes fatores para podermos iniciar a nossa transformação e assim contribuirmos para a transformação da sociedade e para a transformação da humanidade. E assim, quando houver situações como estas que estamos a passar, já sabemos como agir. Não é agora como, quando tudo isto começou a acontecer, nós nos perdemos no caminho todos, sem exceção, e ninguém soube o que havia de fazer. E até hoje, poucos sabem o que têm de fazer, o que se deve fazer. Nada no mundo acontece sem ter um princípio que é o nosso próprio princípio. A nossa existência por si só já é uma consequência para o mundo, para a humanidade, para tudo o que nos cerca. Por isso nós temos que cultivar a responsabilidade, o bom senso. Nós temos que ser pessoas amorosas, afetuosas, sem preconceitos, compreendendo que todos somos diferentes e todos somos iguais. Somos iguais num ponto. Somos todos humanos, construídos por células, átomos, moléculas. Portanto, nós somos iguais num ponto, mas somos diferentes na nossa personalidade, na nossa maneira de ser, na maneira como nós vamos vivendo a vida no dia a dia. Agora, se queremos realmente evoluir, temos que tratar dessa nossa parte. Porque isso é tão simples como isto. Se não tratarmos dessa parte, até a parte da nossa própria espiritualidade se perde no tempo e no espaço. E é por isso que muitas vezes nós dizemos assim: eu não acredito em nada, eu não acredito em ninguém. Quando existe uma grande desgraça, mas onde é que estava Deus? Ainda hoje se fala muito nestas frases, é uma coisa incrível que não se deveria falar, porque já há muito conhecimento que, se fosse estudado e absorvido pelo próprio indivíduo, já as pessoas saberiam a resposta àquelas situações, àquele acontecimento, àquela desgraça, àquele desentendimento, àquele desequilíbrio, há algo de grande abundância, de grande felicidade, de grande paz, porque às vezes as pessoas até são felizes e nem sabem porque são felizes, isso é mau. Se não sabem porque é que são felizes, um dia, quando a tristeza vier, eles não sabiam porque é que eram felizes, não podem usar isso. Porque é que eu era feliz, não podem usar porque eles não sabiam. Eles não sabem porque é que eram felizes. Nós temos que saber porque é que temos momentos de felicidade. Quais são as causas desses momentos na nossa pessoa e que nos faz tão felizes. Como temos que saber quais são as causas.
daqueles momentos que nos faz de nós tão infelizes. Portanto, a minha reflexão de hoje vai no sentido de cada um de nós começar a sua mudança, começar o conhecimento. É fácil conhecer os outros, os defeitos dos outros, as coisas erradas e boas que os outros fazem. É fácil ter inveja dos outros. Ora, vamos fazer isso para nós e vamos nós tentar nos compreender a nós próprios. E veremos, com o tempo, é sempre um tempo longo, nós acabaremos por transformar completamente a nossa vida. E isso nos irá trazer e traz muitos maiores momentos de felicidade e de paz do que momentos de guerra. Porque depois da tempestade vem a bonança. Mas nunca nos podemos esquecer, depois da bonança vem a tempestade. Porque a vida é cíclica. E nesse ciclo é sempre assim. Existem momentos de grande felicidade, de grande paz, de amor, and love mesmo. Existem momentos de ódio, de desgraça, de morte, de sofrimento, de doença. E nós temos que se preparar sempre, nos momentos de grande felicidade, arranjarmos as bases para que, quando estamos nos momentos de grande infelicidade, sabermos responder ao problema que está a causar a nossa própria infelicidade. E não vos canso mais por hoje, passamos à oração. Já sabem que a oração cada um faz conforme as suas crenças e é só para estarmos neste momento ligados para que a grande espiritualidade de alguma forma tenha a oportunidade, darmos a oportunidade a nós próprios, darmos a oportunidade à grande espiritualidade para ela atuar na humanidade. É esse o nosso preceito. Então, vamos dar início à oração. Bondosos amigos espirituais, bons mentores espirituais, seres espirituais amados, vinde em auxílio de cada um de nós. Nós às vezes sentimos-nos perdidos, sentimos-nos desencontrados na vida. Às vezes não sabemos mesmo por onde devemos percorrer o caminho. Há muitos irmãos nossos que muitas vezes acabam por desistir da própria vida devido ao caos e à confusão, muitas vezes mental, desses irmãos. É preciso atuar nesse sentido, do despertar em si, de cada um e da humanidade, sentir no seu interior a força do amor, por exemplo, a paz, nem que seja uma paz pouco duradoura, mas que seja uma paz que seja absorvida por cada ser terreno. Nós às vezes precisamos de um abraço, mas um abraço superior a todos os abraços que já recebemos e que já demos. Nós às vezes precisamos do amor, mas do amor superior. Do amor que não é traduzível aqui na Terra onde nos encontramos. Nós às vezes precisamos de amizades, mas não são amizades como as que estamos aqui na Terra. E nós às vezes precisamos de companhia, mas não é companhia como aquela que temos aqui na Terra. Nós precisamos de vós. Precisamos no sentido de vós nos recordarmos quem nós somos. Nós também já viemos daí e estamos aqui. E que vós já estivestes aqui e estáis aí. Nós queremos este concerto. É o concerto da nossa união para passarmos a compreender melhor a nossa vida, para passarmos a ter melhores decisões e para passarmos a saber nos entregar com uma maior responsabilidade e, sobretudo, com uma maior consciência, não sermos tão irresponsáveis como muitas vezes somos. Evidentemente, nós temos consciência hoje que os acontecimentos da própria vida muitas vezes se dão
e são permitidos para que nós despertamos. Mas nós não queremos ir por aí. Nós queremos ir por nós próprios, em vossa companhia, que não é uma companhia igual àquela que nós temos aqui por a Terra. É a vossa energia. É o amor mais puro de todos os amores a tocar. É a energia mais pura a rodopiar sobre nós e a tocar-nos nos pontos centrais, na nossa essência, na nossa consciência, no nosso corpo e na nossa parte espiritual, que é a nossa vida. Nós precisamos de, na verdade, estarmos mais perto, estarmos mais pertos, não termos esta distância, nem esta película que faz com que nós muitas vezes não sentimos as coisas, não as vivenciamos. E por isso, com esse desejo em nosso coração e em nossa mente, bons irmãos, bons seres espirituais, bons companheiros da espiritualidade e bons amigos da espiritualidade, bons pais e mães, bons deuses e deusas, tocai-nos profundamente em nosso coração, em nossa mente, para que nós possamos resolver aquilo que atualmente nos está a afetar e possamos, de alguma forma, caminhar nesta sombra que paira sobre toda a humanidade e conseguirmos, com jeito, com muito amor e com muita compreensão, com muito respeito, tirarmos esta nuvem negra que paira sobre nós. E vós nos podeis auxiliar, e vós só espargindo sobre nós a vossa energia e nós a absorvermos, só esse facto fará com que nós todos conseguimos caminhar, cada um pelo seu próprio caminho, mas fazer o caminho que está correto para a nossa evolução, que está correto para a nossa própria materialidade. Então nós apelamos para que no campo da saúde nós sejamos atentos e no campo da responsabilidade nós saibamos nos lembrar e sejamos sempre atentos. Nós sejamos atentos em todos, mas todos, os momentos da nossa vida, sem exceção alguma, para também estarmos atentos a todos aqueles que nos rodeiam, que são os nossos familiares mais diretos e indiretos e que são aqueles que de alguma forma nós conhecemos e temos uma maior empatia e que também é uma forma de nós criarmos amizades aqui na Terra, amizades saudáveis, amizades verdadeiras, como existe por todo o espaço. A nossa gratidão por este momento, a nossa gratidão por podermos ainda ter estes pensamentos, por podermos ainda e porque estamos ainda em condições de termos a coragem de fazer a diferença e de mudarmos. A nossa gratidão para com a vossa presença e a nossa gratidão também pelo tempo e pelo espaço em que nós nos encontramos. A nossa gratidão para todos os seres animados e inanimados, para todos os seres materiais e espirituais, nossa gratidão para o visível e para o invisível, a nossa gratidão para o todo. E para todos. E bem-ajam todos aqueles encarnados e desencarnados que de alguma forma neste momento estão também unidos em oração,
em pensamento, em energia, em formas de comunicação, de um lado para o outro e do outro para este. Bem-aja a vós, bons irmãos. Pronto. E dou por terminada a 193ª jornada de oração. Volto amanhã e espero que alguns de vocês, a noite passada, tenham sido levados a lugares espirituais para conviverem com os vossos santos queridos e para conviverem com pessoas que vocês não conhecem de lado nenhum, mas que estão na Terra e que são também vossos familiares. Foram de outras eras e são agora. E também para conviverem, porque não, com os vossos próprios mentores espirituais. Eu desejo sinceramente que até hoje cada um de vós possa ser visitado pelos médicos amigos e possa ser feita uma revisão em vosso corpo para ele se reestruturar de modo a que vós, amanhã no despertar, estejais mais em paz e com mais conhecimento e mais sabedoria convosco próprios. Muito obrigado pela companhia que me fizeram e que vos seja concedido o que vos é devido. Que vos seja concedido o que vos é devido. Que vos seja concedido o que vos é devido. E que seja-me concedido o que me é devido. Bem-aja a todos a minha gratidão enorme e o meu enorme desejo de grande, mas grande proteção para vós. E cuidai-vos, para que outros vos possam cuidar a vós. Bem-aja.